Faz favor. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, infelizmente nós não vivemos apenas numa sociedade de consumo, vivemos também numa sociedade de desperdício. Independentemente das considerações que possamos fazer em torno de saber se o desperdício é uma consequência direta da sociedade de consumo, interessa trabalhar no sentido de combater este preocupante fenómeno do desperdício alimentar. Lembro a este propósito que na sua resolução 19 de janeiro de 2011, o Parlamento Europeu manifesta a sua preocupação pelo facto de diariamente uma quantidade considerável de alimentos, mesmo sendo perfeitamente consumível, ser tratada como resíduos. No mesmo documento, o Parlamento Europeu considera que o desperdício de alimentos representa um problema ambiental e ético com custos económicos e sociais e convida a Comissão Europeia a estudar razões que levam a deitar fora, desperdiçar e depositar anualmente nos aterros da Europa cerca de 50% dos alimentos que são produzidos. Trata-se assim de um combate que se impõe não só pela exploração absolutamente inútil dos recursos naturais que o desperdício exige ou implica e que poderiam, portanto, ser poupados, mas também pela infeliz constatação de que anualmente milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados no mundo onde 1/6 da população passa fome. Em causa estão, portanto, não só questões de natureza ambiental, dada a pressão feita desnecessariamente sobre os recursos naturais, mas também questões de natureza intergeracional. Ou seja, do que falamos quando falamos de desperdício alimentar, estamos a falar de um problema de sustentabilidade. Por isso mesmo, esta matéria tem vindo a merecer a maior atenção por parte dos Verdes, seja através de iniciativas ou da apresentação de iniciativas legislativas, seja através de iniciativas de outra natureza, como a audição pública parlamentar sobre propostas e estratégias de combate ao desperdício alimentar, que os Verdes promoveram nesta Assembleia no início do mês de junho. Tratou-se de uma iniciativa muito participada e muito interessante, até porque o desperdício alimentar, apesar de ter sido objeto de diversos estudos noutros países, em Portugal não tem merecido muita atenção e só há pouco tempo começaram a aparecer projetos tendo como denominador comum exatamente o desperdício alimentar. Quanto aos estudos, o único que existe no nosso país foi elaborado pelo PERDA, Projeto de Estudos e Reflexão sobre o Desperdício Alimentar, designado do campo ao garfo, o desperdício alimentar em Portugal. Mas, na audição parlamentar que os Verdes promoveram, chegaram-nos experiências e ações no terreno levadas a cabo por várias associações, nomeadamente pela Inoloco, que em conjunto com autarquias, municípios e freguesias, mas envolvendo também escolas e agentes locais, procuram criar uma metodologia de rastreabilidade do desperdício alimentar ao nível local. Pela DECO, que em matéria de educação do consumidor tem a decorrer um projeto com várias escolas, desafiando os jovens a criar receitas inseridas no combate ao desperdício alimentar, pelo movimento ReFood, um movimento que se propõe contribuir para eliminar o desperdício alimentar, acabar com a fome e incluir toda a comunidade nesse esforço, e também pela Oikos, com o seu projeto Alimentar Sinergias, Conhecimento, Saúde e Sustentabilidade e o quadro geral para a ação sobre a política alimentar urbana, cujo objetivo é fornecer opções estratégicas às cidades ou municípios que pretendam implementar ou desenvolver sistemas alimentares mais saudáveis ao subscreverem o Pacto de Milão sobre políticas alimentares urbanas. Quanto aos estudos, e como há pouco já referi, o único estudo exclusivamente nacional sobre o desperdício alimentar é o PERDA, Projeto de Estudos e Reflexão sobre o Desperdício Alimentar. A metodologia deste estudo foi adaptada do estudo da FAO e a captação anual estimada das perdas e desperdício alimentar em Portugal aponta para 97 quilos por habitante ano, dos quais 31% provêm dos consumidores. Estamos, portanto, a falar de estimativas que, no dizer dos próprios autores do estudo, podem ser descritas como grosseiras devido à larga utilização de dados meramente aproximados. Ainda assim, e mesmo sendo estimativas, mesmo estando a falar de estimativas, sabemos que o desperdício alimentar é muito elevado e, seja por razões económicas, seja por razões ambientais ou até por razões morais, o seu combate deve ser encarado como um imperativo. Sabemos também que o desperdício alimentar
é um fenómeno complexo que atravessa todas as etapas dos alimentos, desde a sua produção até ao consumo final. E sabemos ainda que a tendência para o alongamento das cadeias, afastando cada vez mais o produtor do consumidor, agrava o problema. É por isso que também nesta matéria o consumir local tem de ser encarado como uma das prioridades das políticas que acabam por desenhar os nossos destinos coletivos. É preciso valorizar e fazer renascer os mercados tradicionais, os mercados de proximidade, os mercados locais, em detrimento das grandes superfícies comerciais. Da mesma forma, é necessário apostar nos circuitos curtos de comercialização de produtos alimentares, de forma a valorizar a agricultura familiar, beneficiando de apoios que acabam por também gerar benefícios para uma boa e desejável gestão de produtos alimentares. É também por isso que as aspirações, as necessidades daqueles que produzem, distribuem e consomem os alimentos têm de estar no centro das políticas agrícolas, alimentares e comerciais. E é também por isso que se exigem políticas públicas que consigam salvaguardar o direito à alimentação e à nutrição adequadas e promovam a segurança alimentar e nutricional de forma soberana. São precisos esforços e coragem para combater um conjunto de regras europeias que vieram potenciar o desperdício alimentar, sobretudo quando falamos de frutos e de produtos hortícolas e as respectivas exigências europeias de possuírem uma determinada dimensão para poderem ser postos à venda. É preciso olhar para as embalagens de produtos alimentares, tantas vezes e sem se perceber porquê, são apresentadas como um formato absolutamente desproporcional às diferentes dimensões do agregado familiar e nunca pensadas para contribuir neste combate ao desperdício alimentar. E, por fim, são necessários esforços para alterar hábitos de consumo. Campanhas de sensibilização e informação são, nesta matéria, absolutamente decisivos. Campanhas de sensibilização dirigidas aos agentes económicos, mas também aos consumidores, para o problema do desperdício alimentar. Campanhas com presenças nas escolas, com desafios para a criação de iniciativas em torno da necessidade do combate ao desperdício alimentar. Há, portanto, muito a fazer nesta matéria. Senhoras e senhores deputados, neste combate que procura ou pretende afirmar o princípio da sustentabilidade, tanto os modelos de produção como os padrões de consumo ganham uma relevância absolutamente decisiva. São uns e outros que importa reverter, porque se do ponto de vista ambiental é inqualificável que se esbanjem recursos naturais para produzir bens alimentares que depois acabam nos aterros, do ponto de vista social é também dramático que se desperdicem alimentos que poderiam ser canalizados com vista a contribuir para satisfazer as necessidades básicas alimentares de uma parte significativa da população. Por tudo isto, impõem-se e exigem-se ações sérias e um envolvimento ativo e empenhado por parte do Estado na materialização de estratégias com vista a reduzir substancialmente a perda de alimentos no nosso país e nas diferentes fases, desde a produção ao consumo dos alimentos. Para isso, é fundamental e decisivo que o Governo olhe para a resolução que os Verdes fizeram aprovar nesta Assembleia, aliás, aprovada por unanimidade, recordo, e que olhe para essa resolução com olhos de ver, assumindo o compromisso de se envolver na materialização dos 15 pontos dessa importante resolução em matéria de desperdício alimentar. Porque olhar para essa resolução com olhos de ver significará que estamos no bom caminho. Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Tem um pedido de esclarecimento.